Já. Apresentando, irmãos, coreografia. Estamos aqui no grande templo, no Monte Santo, com a graça de Deus, no jejum coletivo, nesta manhã, em nome de Jesus. E vamos prestigiar agora a encenação, com a graça de Deus. Você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer e o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem fureça vale estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque pra Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer e o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem pureza abale e estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque pra Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem pureza vale estremer, só não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque
som. O milagre na sua vida hoje é inevitável. Não tem como evitar. Vai acontecer. Vai ou não vai, irmãos? Vai, igreja. Então feche os seus olhos, que nós vamos entrar na sua casa agora em oração. Pense em Deus agora aí. Deixaste alguém enfermo na tua casa? Você crê que Deus pode enviar um anjo lá agora e tocar nessa pessoa? Ou no hospital, aonde estiver? Deus que nesta manhã se faz presente nesta casa, onde transmitimos a Ti, Senhor, os louvores, as orações, os testemunhos, tudo, Senhor, está em torno da Tua pessoa, porque Tu és Deus, digno todo louvor, honras e glórias. E quem é o homem para que Tu se lembre dele? Nós somos o pó da terra, nada somos, mas Tu és Deus. Aleluia. E agora, na infinita misericórdia, no Teu grande favor, que é a graça imerecida, atenta a oração nesta hora do pobre necessitado, que suba a Tua presença agora o nosso clamor. O Senhor mesmo diz: clama a mim, filho, eu te respondo. Responder-te-ei e te mostrarei coisas ocultas. Ah, Deus, meu Deus, nós estamos entregues nas Tuas mãos nesta manhã, munido, meu Deus, das Tuas forças maiores, que é o jejum e a oração. Aleluia. Alguém aqui está intercedendo por alguém, está jejuando por alguma pessoa, por uma causa, e está crendo, Senhor, que o Senhor já está movendo com as águas. Envia este anjo agora, aleluia. Esse anjo com a espada de fogo, ele possa adentrar agora na nossa casa. Vai entrando, anjo de Deus, aleluia. Vai entrando e vai repreendendo. Repreende o espírito de covardia, repreende o espírito de enfermidades. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Caia por terra todo laço do mal, obra de macumba, de feitiçaria, espíritos atormentadores. Saia. O Senhor te repreenda, vá embora. Aleluia. Em nome de Jesus que te pedimos, ó grande Deus, pois a Tua palavra nos deixa esclarecido, dizendo que tudo quanto pedirdes a Deus Pai, em nome de Jesus, assim será concedido. E nós cremos que aqui agora, neste momento, aleluia, o Senhor está com seus ouvidos inclinados, ouvindo a nossa oração, pois sabemos que a nossa vinda aqui não é vã, de maneira alguma. Nós iremos voltar para nossa casa levando algo, e este algo é a Tua graça, é a Tua virtude, é a resposta do Senhor em nossas vidas. Tenha de misericórdia, Senhor, aquele que entrou aqui fracassado, desanimado, tristonho, ao ponto, meu Deus, de querer largar tudo, voltar atrás. Ó Espírito de Deus, toca nesta pessoa, que ela possa se conscientizar que só com o Senhor nós podemos. Como diz o apóstolo Paulo: tudo eu posso naquele que me dá forças, e é o Senhor. Renova agora, Pai, a força desta crente, deste crente, dos nossos irmãos, enfim. Vem, Senhor, fazendo uma obra no nosso íntimo, nos nossos corações. Eu lhes peço agora, grande Deus, em nome de Jesus, pois sabemos que a Tua graça é sobre nós nesta hora, em nome de Jesus. Quem crê nesta oração, diga amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor.
Amém. Amém. Aleluia. Eu creio, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é provedor. Volume 2, 15. Quem crê que Deus provê todas as coisas? É ser obediente, viu? Quando Deus pediu o filho dele em sacrifício, ele não hesitou. Deus pediu o próprio filho dele. Você sabe de quem eu estou falando? Quem? A quem Deus pediu para sacrificar o próprio filho? A Abraão. Soltando? 15, 2, volume 2, 15. Não desanime, não desanime. Não largue a mão do arado. Vai até o fim. Esteja a pessoa na pele e osso. Vai até o fim. Pedindo a Deus a misericórdia. Porque Ele tem poder, Ele pode todas as coisas. Eu creio que aqui você fez menção de alguém na tua casa doente, de alguém dos teus ou conhecido que está no hospital. Eu creio que você fez um pensamento firme aí no Senhor, intercedendo por essa pessoa. Você não pode sair daqui descrendo, você tem que sair daqui crendo que Deus mandou um anjo lá. Fala amém! Deus proverá. Abraão foi imolar seu filho Isaque na maior demonstração de sua fé. Quando a hora ia chegando lentamente, Abraão, obediente, sem temer, ao Senhor foi ofertar seu filho Isaque. Inocente, não sabia de tal coisa, e perguntava ao pai: onde o cordeiro está? Ouviu da boca de Abraão: Deus proverá, aleluia, Deus proverá. A igreja, sim, foi a resposta de Abraão: Deus proverá. Quem quer vitória ter, entregue tudo a Deus. Deus proverá, porque somente Deus é Deus. Deus proverá, Deus proverá, sim. Deus proverá. Quem quer vitória ter, entregue tudo a Deus. Deus proverá, porque somente Deus é Deus. Aleluia. Oh, tudo pronto para o grande sacrifício. Abraão, aquela hora não temia, preparou-se para imolar Isaque. Quando a voz dos céus bem alto se ouvia, era Deus dizendo: não faça tal coisa, aleluia, pois agora eu sei que tu temes a Deus. E Abraão foi vencedor por confiar. Se estás sofrendo a tua dor, Deus proverá, aleluia, Deus proverá. A igreja,
proverá. Deus proverá a quem quer vitória ter. Entregue tudo a Deus. Deus proverá, porque somente Deus é Deus. Só Ele é Deus. Aleluia. Oh, glórias. Amém, Jesus. Oh, glórias. Louvado seja Deus. Oh, glórias. Santo é o nome do Senhor. Deve estar já no meio do povo. Quem desceu as águas hoje? Quem desceu as águas hoje, batizado no batismo de Jesus? Levante a mão. Que maravilha. Vem aqui à frente vocês batizados. Vem aqui rapidinho. Quem batizou, quem desceu as águas hoje, vem aqui à frente, por favor. Aleluia. Pode virar lá para os seus irmãos. Vire para os irmãos Oliveira. A igreja conhecer vocês. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Estou chamando à frente os irmãos que desceram as águas, que foram batizados hoje nas águas, no batismo de Jesus. O batismo do arrependimento. Esse sim nos dá direito de entrar no céu. Tem que ter do que se arrepender. Criança é inocente, criança é anjo. Então, né? Aquele ato que é chamado ato de batismo é simplesmente uma apresentação. Viu? Mas esse sim. Foi dessa forma que Jesus foi levado às águas no Rio Jordão, não foi? Foi dessa forma, com João Batista, e ali foi batizado. Viu? Avental? Para abençoar? Tá bom. Meu seu nome? Rebeca. Rebeca? É. Irmã Rebeca, o seu? Rogério. Irmão Rogério? João Guilherme. João Guilherme. O irmão João é de onde, Guilherme? Jardim Eldorado, é isso? O irmão de onde? Ponto de pregação, Parque Santo Antônio. A irmã? Ô irmã, Rebeca. De onde é a filial? Campo Limpo. Campo Limpo. A irmã? Thaís. Santo Amaro. Maravilha. Sim? Seu nome? Selma. Filial. Que a irmã frequenta? Barreiras. Aqui é uma maravilha. Aqui é de Santos. Fale o seu nome. Simone. A irmã Simone. Amém. Ali é região Santos mesmo, né? Que a senhora mora, né? Região de Santos. Desceu as águas. Cadê a missionária Selma? Vem aqui abraçar ela. Vem aqui. Meu Deus do céu. A irmã. Seu nome, irmã? Diana. Diana. D-I-A-N-A. Diana. É Tatiana. É T-I-A-N-A. Tiana, né? A irmã de que filial? Jardim Eldorado. E o irmão? Douglas, filial. Jardim Romano. Maravilha. Pode adiantar o processo. Tá bom. Amém? Que Deus abençoe essas vidas, né, irmãos? Né, igreja? Como é que os irmãos recebem seus novos irmãos em Cristo? Meus irmãos, felicidade, que Deus abençoe, firme no caminho do Senhor, tá? Peça a bênção, Pai, sobre esta peça em nome de Jesus e que ela possa honrar para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Maravilha. É a sua filha? É, agora que ele fala, mas é a filha dele. É, sabia? Deus abençoe. Maravilha, né? Pode sentar, meus irmãos. Obrigado. Maravilha. Passageiro Jabe, o senhor faz agora uma parte aí, tá? Vamos. Quer pôr no meio lá o. Eu quero deixar aí mesmo. Vamos pôr no meio isso aí? Não? Acho que é mais, né? Mais decente. Aquilo é pesado. Tá bom. Som. Mensageiro Jabes, com a igreja. Irmão, recebam com alegria, irmãos. Aleluia. Som. Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus.
Eu quero ler aqui, irmãos, um texto bíblico, porque hoje, além de ser o jejum ministerial, não é? Além de ser todo esse encontro de fé, hoje também vai ser a consagração daquela arca. Os irmãos lembram com a arca que estava lá na matriz? Ela foi trazida aqui para o monte, não é? E ela estava lá. E aquela arca, irmãos, segundo a palavra de Deus, ela é um símbolo. Na ocasião, para a nação de Israel, aquela arca representava a presença de Deus no meio do povo. Iam para as guerras, levavam a arca do Senhor. Mas não era qualquer pessoa que podia carregar aquele objeto. A Bíblia fala que a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para administrar o sacerdócio na casa do Senhor. Só quem podia carregar, conduzir aquela arca, conduzir o tabernáculo, que foi construído por ordem de Deus através de Moisés. Só quem podia cuidar desse ofício eram os levitas. Então a Bíblia fala, irmãos, sobre a ocasião. O porquê que Deus mandou Moisés construir essa arca. Era porque Deus queria falar com o seu povo. Deus queria conduzir o seu povo. Além de ele estar presente entre eles, ele queria dar direção para aquele povo. Então eu quero ler aqui, irmãos. Prometo que não vou tomar tempo. Está no livro do Êxodo, capítulo 25, no versículo 10. Quando Deus dá a ordem a Moisés para que ele construa essa arca. E além de Deus mandar ele construir, Deus promete que vai falar com o seu povo. Deus promete que vai orientar e vai conduzir o seu povo. Diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela. 2 argolas de um lado e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e a cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E depois porás a arca do testemunho que eu te dei. Amém? A ordem de Deus para construir esse objeto, irmão, era porque Deus queria estar presente no meio do seu povo. Deus queria conduzir aquela nação. Eu costumo às vezes falar para os irmãos lá na região de Mauá, que por incrível que pareça, irmãos, a minha vida e a tua vida está nas mãos do Senhor. E nada, absolutamente nada acontece na minha vida e na sua vida, a não ser que seja a vontade de Deus. Deus queria, através dessa arca, falar com o seu povo e manifestar a vontade dele para eles. Por isso a ordem de construir essa arca. E esta arca, irmãos, ela ficava guardada dentro do tabernáculo. Ou seja, era uma tenda construída, não é? De cortinas, do jeito que a Bíblia relata, e aquela arca era guardada ali. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que na ocasião era Arão, ele entrava ali. Moisés também tinha a liberdade de entrar. E ali Deus falava com os seus servos, e os seus servos transmitiam para a nação de Israel a mensagem da palavra de Deus. Missionário Josias.
Vamos aplaudir ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Microfone. Som. Prepararam a parte da arca. Mas entra já com o negócio da arca ou eu faço a pregação? Vai entrar, que a arca está lá, vai vir. Vai pôr aonde aqui? A arca, nós põe aqui. Puxa aqui. Som. Tá bom, deixa eu cumprimentar o povo. Aceite a paz do Senhor. Amém. Sejam todos e eu também bem-vindo ao monte de Deus. Levante as mãos. Senhor nosso Deus, eu quero lhe agradecer juntamente com os irmãos a nossa vinda ao monte. Temos certeza que Deus vai nos colher com uma bênção muito grande. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós e que todos nós possamos ter muita alegria através do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer uma pregação, vou fazer primeiro a parte da arca. Eu vou fazer uma pregação boa que eu fiz em São Paulo, na Matriz, com respeito a Deus mandou um anjo do céu salvar uma pessoa em uma igreja aqui na terra. Vale a pena? É muito importante, que é a prisão de Pedro. Mas antes, vem cá vocês. Os meus que se prepararam sobre a arca, fica um de cada lado. Fica aqui. Ele aqui, ó. Eles se prepararam para a arca, né? Sim, aqui, ó. Chega aqui. Por que eu não quero? Chega aqui. E outro aqui. Ele. Porque eles se prepararam para o negócio da arca. É o Jarbas e o É o Roxinho. mensageiro Jarbas que preparou. Isso. É você que preparou. Então cumprimenta o povo e fala alguma coisa da arca, que é uma coisa muito séria. Se nós chegamos a esse ponto, só pode ter sido a graça de Deus. É verdade. A arca é uma coisa muito séria do passado, que para tocar na arca tinha que ser sacerdote. Sacerdote. Senão Segundo o que falam, o que está escrito, se tocasse morria, né? morria. Fala aí. É verdade. É. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, aceite a paz do Senhor Jesus. Como está vendo minha mão, é que eu fiquei com as pernas fracas, mas eu recebi um milagre muito grande que Campos Machado mandou me chamar. Ele está vindo aqui? Não sei, está vendo? Ele está vindo. Diz que ele está vindo aqui. Ele mandou me chamar, até pensei que era outra coisa. E era para me oferecer qualquer mérito do Brasil ou do mundo. E sobre dinheiros que ele paga tudo. Então foi uma grande graça, não foi? Ele mandou me chamar. E parece que ele está vindo aqui também. Então eu caí e machuquei a mão, por isso que eu estou assim. Mas tá bom, não é coisa grave não. Toma. Tá bom. Mais uma vez, aceitem a paz do Senhor Jesus. Irmãos, o episódio da arca é tão importante que eu vou falar uma passagem pequena para a igreja. Pode se assentar, por favor? Graças a Deus. Teve uma época, a Bíblia diz que a presença de Deus estava escassa, porque os sacerdotes, eles estavam em pecado na presença de Deus. Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli e também eram sacerdotes, mas eles faziam o que era errado na presença de Deus, como é o que muito se vê nas igrejas de hoje. A corrupção, a ganância pelo dinheiro, subiam nos altares do Senhor em adultério, em pecado, e por isso a presença de Deus foi se afastando de Israel. E como não bastasse, os filisteus passaram a cercar a cidade, porque eles tinham esperança de tomar Israel como escravo, os hebreus. E assim o que aconteceu, quando o sacerdote Eli viu isso, ele pediu para trazer a arca do Senhor que estava em Siló. E quando a arca chegou, a Bíblia diz que o povo gritou tão alto que o chão estremeceu.
E os filisteus ficaram com medo, porque falou, olha, esse Deus aí é aquele Deus que livrou os hebreus da mão dos egípcios. Então agora a gente estamos com medo. E algum soldado lá do capitão deles os encorajou, dizendo, não, vocês têm que vencer a peleja como homens. E aconteceu de fato que os filisteus venceram a peleja, porque a presença de Deus estava escassa, por causa do pecado no altar, o pecado dos sacerdotes. Eli já era um homem idoso, já com a idade de quase 100 anos, a Bíblia diz que ele estava cego, ele era um homem também pesado, e ele estava sentado numa cadeira enquanto a batalha acontecia. Até que chegou um dos soldados, deve ter sido um dos únicos que restou, para trazer a notícia, né? Houve uma gritaeira muito grande, um alvoroço muito grande, que ele cego perguntou, o que está acontecendo? Então disseram a ele, olha, Israel perdeu a batalha, né? E os filisteus tomaram a arca e levaram embora, né? E quando Eli tomou conhecimento da notícia que tinha levado a arca embora, que ela representa a presença de Deus, ele se inclinou para trás, assustado, o pé da cadeira quebrou, e ele morreu ali, com o que quebrou o pescoço também, ele se acidentou. E a esposa de um dos sacerdotes de Ofni e Finéias estava grávida, e naquela mesma hora também ela entrou em trabalho de parto, né? E na hora que a criança ia nascer, né, ela chamou Icabô, ou depende da Bíblia que você tiver, Icabode, né? Ela quis dizer com essa palavra, foi-se a presença de Deus, né? E ela não resistiu àquele momento, a criança nasceu, deram esse nome para a criança, e ela também faleceu, junto com Eli, do susto de terem levado a arca embora. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, que é a representação da arca, que todo tipo de adoração que havia no Velho Testamento era físico, né? Mas nós não desprezamos o Velho Testamento, é a palavra de Deus, né? E a arca está sendo trazida aqui hoje para o monte, para nós entendermos o quão importante é nós estarmos na presença de Deus, sem pecado, em santidade, em adoração, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Chama o Nelson para perguntar para ele alguma coisa. Como é que surgiu para a arca chegar até aqui, né? Deve ter sido eu que tive a visão de Deus e falei qualquer coisa para o Nelson. Ele é muito obreiro, o Nelson. É um dos melhores obreiros que eu vi aqui na terra, porque é abençoado. Vem aqui. Como é que foi para a arca chegar até aqui? Foi eu que falei para você. Como que eu falei? O senhor falou que era melhor fazer um estudo, porque a arca era muito importante e não podia ser trazido de qualquer maneira. Mas e para adquirir a arca não foi difícil, não? Não, eu fiz Porque não é coisa de achar. Não, eu fiz uma pesquisa quando o senhor falou. Quando o senhor falou, na mesma hora eu senti de Deus e corri atrás. E graças a Deus foi a única que eu achei. Eu achei outras menores, fora da medida. Eu tenho certeza absoluta que é tudo preparo de Deus. Foi Deus. Que Deus é Deus. Na pregação de hoje, pode ter até choro, porque é uma coisa muito séria, que é sobre a prisão de Pedro. Faça essa parte primeiro, chama o Salomão. Você não terminou já? Concluí. Passar para o mensageiro Jarbas. Pode falar. Eu quero citar aqui, irmãos, um acontecimento também sobre a arca, porque foi assim. Quando Josué, ele foi nomeado o líder da nação de Israel no lugar de Moisés. Vou puxar, espera um pouquinho só. Faz assim, ó. Afasta aqui o palco para trás. Ele não afasta? E bota as cadeiras na frente, que é para mim poder ver o povo. Não, você vai afastar o palco para cá. Só fica alto. Duas pessoas pega, não? Afastar para cá. Aí tá bom, tá bom. Agora aí fica, põe a cadeira lá. Aí eu fico, não, pode colocar tudo. Por causa da altura.
Aí. Aí ficou bom. Pode chegar mais para cá, filho. Esse meio aqui, ó. Ó, posso ficar aqui a tarde toda e a noite, não pode? Dá até pra pôr o pé. Chama o rapaz lá. A parte da arca, o que é que eles vão fazer? Pedir para entrar. Mas ele ficar perto de mim para poder perguntar. O Salomão, desse lado, cadê o Salomão? Os Jarbas. E vocês estão preparados? O que é que você vai fazer mais sobre a arca? Eu pedi para os irmãos entrarem com a arca e deixar o senhor à vontade. Vai colocar aqui, né? E o processo para o povo ficar, entender. Isso, aí o mensageiro Jabes está concluindo um Viu, né? raciocínio. O processo da arca sobre pedido de oração. Como que você vai fazer? Você vai colocar dentro? Então, missionário, depois que o senhor fizer o culto, a parte do senhor, consagrar a arca, aí a gente vai abrir a arca e a gente vai fazer uma campanha com a arca. Então as campanhas faz na igreja também? E vem tudo aqui para a arca? Tudo para a arca. Não, vai ser assim, os pedidos de oração vai ser colocado dentro da arca. Hoje, depois nós vamos explicar direitinho para o povo, hoje vai fazer um sorteio, que a arca vai passar em todas as regiões. Aí hoje vai fazer um sorteio, já vai saber a primeira região que vai a arca. Quer que pede para entrar? Quer que pede para entrar a arca? Pode. Pode? Pode trazer. Isso foi uma intuição, um sonho que eu tive. Eu comentei com o Nelson e ele correu atrás. Eu nem imaginava dele encontrar. Palma para a chegada da arca. Batam palma para Jesus. Começando a minha parte. O aparelho que está melhor, que eu estou rouco. É que o hino estava alto. Esse está bom, né?
A igreja em Jerusalém, ela foi muito perseguida. Houve matança de gente, porque Herodes mandou matar Tiago. Tiago foi morto à espada. A gente vai ler direitinho. Tanto eu falando como na leitura, dá para a pessoa chorar, sentir na alma. Só que a igreja, na ocasião, eram crentes preparados. Graças a Deus que hoje a igreja está bem parecida com a igreja primitiva. Porque sem judiar, sem falar besteira, apenas eu estou informando, o evangelho, ele não está bem no país. A parte de evangelização, através da internet, de televisão, de tantas coisas, espalhou. Mas só que a igreja mesmo, os crentes, estão muito caídos. A porta larga entrou nas igrejas. Tu acha que entrou? Por exemplo, igrejas que vocês conheceram, crente de verdade verdadeira, hoje não dá nem para acreditar que essa pessoa é crente. Pelo jeito, pelas vestes, pelo aspecto da pessoa. Então, só pode ser a vinda de Cristo. Então, houve uma mudança muito grande. A igreja que permanece fiel, fora nossa, eu sinto a congregação cristã do Brasil. A Assembleia de Deus caiu também bastante. E uma igreja que tem se afirmado muito é a Sinos de Belém. Eu nem imaginava de eu ainda ver a igreja como eu estou vendo agora. Todo mundo deve ter percebido que a igreja é outra. Como que a igreja melhorou? Melhorou combatendo o pecado e preparando os obreiros na fé máxima. E não aceitando, não fazendo apologia ao pecado. Até o Nelson, ele ficou longe. Ele tem que ficar parado aqui, porque vai precisar dele, né? Então preste atenção. A igreja, quando passou o dia de Pentecostes, ela cresceu muito, porque se cumpriu a promessa de Jesus. A promessa de Jesus é o batismo do Espírito Santo. Quer dizer, quem foi batizado com o Espírito Santo tem a promessa. Agora eu pergunto, quem tem a promessa, levante as mãos. Eu tenho. Mas a promessa está de pé ou caiu? A promessa está viva. Porque muita gente fracassou. Ainda mais por causa da pandemia, que muita gente ficou sem vir às igrejas. E caíram na fé. A Bíblia fala direitinho que se a pessoa não se cuidar, ele cai sem perceber. Então a igreja, essa que eu estou falando aqui, de Pedro, era uma igreja crente de verdade, sem pecado, crente mesmo. E por isso que Deus mandou um anjo do céu, que é forte isso aí, salvar um pregador. Porque a Bíblia diz que Herodes mandou matar Tiago. E quando ele mandou matar Tiago, a espada, os crentes vieram para fazer o velório. Mas tinha tudo para os crentes esmorecer, cair na fé e até mesmo cruzar os braços. Só que foi diferente. Fizeram o enterro de Tiago, mas a igreja permaneceu firme. Entrou o Espírito Santo, pôs na cabeça do povo, que não é porque um morreu que todos vão morrer. Quem está entendendo, levante as mãos.
Então eles puseram na cabeça. Quando Tiago foi morto, o rei Herodes recebeu homenagem de toda a Judéia. Todo tipo de homenagem. É impressionante. Então ele ficou muito vaidoso, porque pela morte de Tiago, veio os aplausos para ele. Aí ele pôs na cabeça que devia continuar matando os pregadores. Aí Herodes ficou sabendo que na ocasião tinha um pregador muito forte, que a Bíblia diz que a sombra dele curava os doentes. Ele não precisava nem orar, se ele parasse no lugar e a sombra dele passasse um aleijado, andava na hora, as muletas caíam. Não era assim? Então é uma coisa muito forte essa história de Pedro. Vou tornar a repetir. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os doentes. E Herodes soube disso. Então ele disse, depois da morte de Tiago, eu queria matar, era Pedro, que dizem que ele é tão poderoso que a sombra dele cura os doentes. Então Satanás estava aceso, o diabo estava solto. Herodes mandou que os soldados fossem buscar Pedro, prender. E era uma época de festa da Judéia. E eles prenderam Pedro bem no dia que ia ter a festa dos pães, né? A Páscoa, né? E disse ele, eu não posso executar Pedro hoje para não estragar a festa. Então vocês vão prender ele na cadeia, ele vai ficar preso no cárcere. Mas eu quero uma segurança máxima. Essa pregação que eu estou fazendo é uma das mais poderosas da Bíblia, você vai ver. Então, é impressionante. Os soldados receberam a ordem do rei. Pedro já estava preso, para voltarem lá na cadeia e amarrarem ele num tronco. Alguma coluna que tinha dentro do cárcere. Aí pegaram e amarraram ele de correntes fortes. Disse o rei, além dele ficar amarrado no tronco, eu quero que amarre as pernas dele. Tem mais. Não acabou não. Aí ele vai e diz assim, ele amarrado no tronco e as pernas amarradas, eu quero também que amarrem as mãos dele com correntes fortes. Amarraram. Então nós estamos vendo aqui Pedro amarrado no tronco e as pernas e as mãos amarradas. Disse mais o rei Herodes, é para escalar 4 quartetos de soldados, que seria 4 e 4, 8, e 4, 12 e 4, 16. 16 soldados para vigiar a cadeia. A maior sede que ele tinha era de matar Pedro. Ele já tinha sido homenageado em toda a Judéia, então ele acha que agora ele ia fazer o máximo, agora que ia ser elogios. Então o boato correu em toda a Judéia que Pedro estava preso e que o rei ia matar ele no outro dia. E a cadeia estava conforme eu falei, os 16 soldados espalhados, devia ter alguns do lado de fora também, vigiando. Vocês estão ouvindo a maior pregação da Bíblia. Eu estou na internet, tá? Para os internautas. Pedro está preso, amarrado as mãos e os pés, e ele amarrado do tronco. E Herodes
tomando uísque com muita alegria, fazendo reuniões materiais no palácio. O demônio bem animado, porque ia matar um dos pregadores mais poderosos que eu acabei de falar. Você depois já acha aí, onde fala, que a sombra dele curava os enfermos. Preste atenção. Aí, olhem bem, que isso aqui vai servir para nós aqui. Ó. Os obreiros. Esses obreiros, hoje na igreja, eu nunca tive uma diretoria como tem agora, porque é de gente crente. Não é pessoa sábio, intelectual, é pessoas crentes. Esse pessoal da diretoria. Tu acha crente? Crente de verdade. E está aumentando, porque essa crença deles passou para os obreiros e está aumentando. Não só, é tanto que a igreja, nós não vamos entrar em detalhe. Eu falei para o irmão Nelson que era melhor ele fazer uma filmagem para passar na televisão da igreja, porque é tão forte o que Deus fez, que para falar, a gente não tem poder de entrar no povo para falar, nem todos vão acreditar. Então, se eles veem na televisão o que aconteceu, as igrejas perdidas que recuperou nessa gestão da agora. É muita coisa. Dá para falar, não? Tem que mostrar. E tem jeito de fazer isso que eu falei? A gente já está preparando um documentário já. É um documentário que, se passasse num local como esse, as pessoas não acreditam. É de não acreditar. Então, eu estou dizendo para vocês que parece que não, mas é verdade. Nós estamos no auge do Espírito Santo. Se alguém deseja um milagre, com certeza vai receber hoje. Porque nada impede Deus operar. Eu estou falando em nome do Senhor. Deus está contente com a igreja, com a administração. Deus está feliz. A gente não vê, mas o Espírito Santo está presente. Deve ter legiões de anjos aqui no monte com a gente. É que você não vê. Na pregação você vai ouvir muita coisa parecida. Vejam bem, quando os crentes reuniram, e ao invés de baterem boca, perder tempo falando besteira, obedeceram à diretoria da época, os obreiros. E os obreiros reuniu e falou para o povo para ter coragem. Disse eles, não é porque mataram Tiago que vão matar Pedro. Um deles foi usado por Deus para falar para os outros. É certeza que Deus pode livrar Pedro. Mas para isso acontecer, precisamos orar. Mas o povo está com medo de ir para a igreja, porque a perseguição estava muito forte, não dá nem para falar. Dava medo. Mas o Espírito Santo abriu uma porta. Alguém disse, por que a gente não reúne e vamos orar na casa de Maria, a mãe de João? Então eles combinaram e foram todos para a casa de Maria. Lá a gente enche a sala, quarto, banheiro, quintal. Vamos orar para Deus salvar Pedro. Aí já estão todos na casa de Maria orando. Presta atenção. Pedro continua amarrado e os soldados vigiando. Quando foi depois da meia-noite, Deus resolveu enviar um anjo poderoso para vir à cadeia. Vejo a chegada do anjo. Ninguém viu materialmente o anjo, nem os soldados, nem ninguém. Mas só que ficou diferente o ambiente, uma atmosfera diferente, como se fosse um vento impetuoso.
entrou com a presença do anjo, e foi tão forte esse vento impetuoso que os soldados foram todos transformados. Era bem tarde da noite, quem estava abrindo a boca ficou assim, ó. Quem estava coçando as costas ficou assim. Do jeito que eles estavam, ficaram. Quem tinha levantado a mão ficou assim. Então ficou aquele cenário parecido com bonecos de cera. Você olhava, estava todos parados, hipnotizado. A palavra está certa? Para o povo aqui? Tem outra palavra? Ficaram hipnotizados, como se fossem bonecos de cera. E foi nesta hora que o anjo apareceu. Ninguém viu. O anjo veio aqui por trás, onde estava Pedro amarrado, e falou com Pedro. Pedro também não podia mexer a cabeça, estava hipnotizado também. Mas o anjo falou, aquele ouvindo. Disse o anjo: Deus mandou eu vir lhe salvar. Assim diz o Senhor, você será salvo. Ele teve aquela alegria. Para ele estava sonhando. Aí o anjo resolveu fazer a volta e pular na frente dele. Aí ele viu o anjo 1,5 metro. O anjo disse: Pedro, eu vim lhe salvar em nome do Senhor. Escuta bem, esse Deus que está falando com Pedro, esse anjo, você não está vendo, mas ele está por aqui. Vamos levando a pregação que você vai sentir. É capaz de ter desmaio, ter arrebatamento na igreja, porque a arca está aqui. Então é um culto diferente. Vocês vão receber um impacto tão grande de Deus que nem todos vão ficar sentados. Vai ter um impacto. Aí o anjo conversou com Pedro. Disse: Pedro, fique de pé. Mesmo amarrado, dava para ele levantar. Ele levantou, mas as pernas amarradas e também o corpo amarrado. Aí disse o anjo: venha até aqui onde eu estou. Ó, ele tinha tudo para estragar tudo. Isso é para se cumprir o que eu falei. Vai ter muito movimento desse aqui, ó, na igreja toda. São manifestações do Espírito Santo. Disse o anjo: Pedro, vem aqui. Ele já estava de pé, era só ele falar: como é que eu vou? Eu estou com as pernas amarradas. Mas acontece que o anjo mandou ele ir. Quando Deus fala, está falado. Disse Deus: vem aqui. Ele não fez pergunta nenhuma. Só mexeu com as pernas assim, ó. E as correntes quebraram. Quando eu faço essa pregação, eu tenho um dom de Deus. Eu vejo pessoas acorrentadas na igreja por Satanás. Feitiço velho, doenças velhas, crônicas. É nessa hora que vai quebrar o mal em você. Se você tiver uma coisa crônica, é certeza que vai quebrar. Disse o anjo: vem aqui. Quando ele fez, mexeu com as pernas, as correntes quebraram. Ele viu que estava solto as pernas. Você também vai se soltar. Quem veio aqui no monte não vai sair daqui preso, não. Você vai sair de cabeça erguida, com Deus na sua frente. É impressionante. Aí o anjo disse: pegue a capa que está do seu lado. Ele não ia poder pegar a capa, porque as mãos estão amarradas de corrente.
Mas quando Deus fala, está falado. Deus falou. Disse Deus, pegue a capa. Como era só ele, por isso que eu digo, o crente não pode reclamar. Tem que crer em Deus em confiança. Não tenha dúvida. Deus ouve a oração. Como ele era preparado, ele não fez pergunta. Quando Deus disse, pegue a capa, ele viu que as mãos estavam bem amarradas de corrente. Mas ele fez força um pouco. Quando ele fez menção de abrir, pegar, as correntes caíram. Agora ele já está com as pernas soltas e as mãos. Ele pegou a capa e jogou nas costas. Vou parar só para fazer pergunta para vocês. Se você achar que está amarrado em algum setor da vida, pode ser setor material, dinheiro, pode ser perturbação, não dorme direito de noite, perseguição do inimigo, mesmo crente, se você tem uma coisa velha que está grudada em você, olha para mim, é certeza absoluta que Deus vai lhe curar hoje. Deus nem vai curar, Ele já está lhe curando. Porque enquanto eu estou falando aqui, você não está vendo, mas Deus está operando. Aí já que ele está com as pernas soltas, as mãos soltas, o anjo passou para o corredor e disse, venha, me acompanhe. Aí o anjo foi andando para a porta e Pedro acompanhando. Os soldados não viam nada, porque eu falei para vocês que os soldados foram transformados como se fossem bonecos de cera. Estavam hipnotizados, todos assim parados. Eles passaram no meio dos soldados, mas os soldados não viam. Quem é que está compreendendo perfeitamente? Levante as mãos. Será que eu estou falando direito? Pergunte aí no microfone quem está entendendo perfeitamente. Os irmãos estão entendendo perfeitamente? Manda levantar as mãos. Os irmãos levantarem as mãos, os que estão entendendo perfeitamente. Porque é uma coisa que vale a pena entender. Eu estou dizendo porque eu sou preparado pelo Espírito Santo. Hoje é um dia de grandes milagres. Só que não é daqui 1 hora nem 2. O milagre vai ser no decorrer da palestra aqui, da pregação. Você viu ali uma manifestação do Espírito Santo. Essa vai ter em vários lugares. Aí Pedro acompanha o anjo. Passaram no meio dos soldados. Os soldados não viam que estava hipnotizado. Quando chegaram na porta de ferro, tu não quer passar essa cadeira para esse lado de cá? Porque você fica sempre desse lado. Quando chegou na porta de ferro, o anjo só fez assim, ó. Aí a porta se abriu sozinha. Todas as correntes se quebraram. As travas de madeira caiu no chão. E a porta abriu sozinha. Aí o anjo passou para a rua e Pedro acompanhando. Os soldados continuam lá. Para você ver como Deus é poderoso. Deus tem poder de amarrar Satanás. Bem-aventurado o irmão que veio aqui no monte. Que só em você passar na porteira do monte para cá, já Deus lhe abençoou. E agora você está no templo de Deus, em frente à arca. As portas se abriram e eles estão andando na rua. Quando ele passou para o outro lado, eles entraram em uma rua. O anjo na frente e Pedro atrás. Entrou na outra. Entrou na outra. Aí vira para entrar na outra. Nisso, Pedro bateu o pé em uma pedra. Ele tropeçou. E então ele tirou o olho do anjo e olhou para o chão. Quando ele olhou,
para o chão. O anjo sumiu. Quando o anjo sumiu, ele disse para ele: meu Deus, eu estou pensando que eu estou tendo um sonho. Quer dizer que é verdade, Senhor? Tu mandaste um anjo me tirar da cadeia? Quando o anjo sumiu, a mente dele estava fechada e abriu, não foi? Aí ele escutou um barulho de muitas vozes. E era o barulho da igreja orando na casa de Maria. Era perto, na rua de baixo. O anjo tinha sumido, ele foi lá. Mas foi assustado, olhando, porque parece que o anjo estava ali com ele. Chegando na porta, a porta estava trancada da casa e os irmãos estavam gritando com a cara no chão, oração forte mesmo. Ele batia na porta, mas ninguém ouvia. E uma garota, uma menina chamada Rod, ela ouviu e foi lá na porta e perguntou: quem está aí? Aí falaram do outro lado: é Pedro. Aí a menina disse: Pedro está preso. Disse a menina: mas Deus me soltou, menina. Vai chamar as irmãs. Mas era difícil para chamar o irmão, porque os irmãos estavam todos tomados pelo Espírito Santo. Você entende, né? O povo entende? Estavam tomados. Tinha gente rolando no chão. Mas com muito trabalho a menina conseguiu mexer com a irmã e falar para ela. Ela ainda disse: menina, deixa eu fazer oração para Deus soltar Pedro. A menina garantiu: Pedro está aí, irmã. Aí ela veio ver. Quando chegou na porta, ela perguntou: quem é que está aí? Ele disse do outro lado: sou eu, irmã. Deus me soltou. Pode abrir a porta. Aí ela abriu. Ele entrou como se estivesse assustado, mas é que ele pensava que o anjo estava ali. Ele queria ver o anjo para mostrar para os irmãos. Aí os irmãos acordaram da oração, foram acordando, juntou tudo em frente a ele, e ele contando o milagre. Ele disse: eu pensei que era um sonho, uma visão, mas Deus me soltou. Aí contou: Deus mandou o anjo, quebrou as correntes das mãos, dos pés, a cadeia se abriu sozinha, e eu estou aqui. Aqui vocês que estão presentes, nunca se desanime, não deixe de orar. A sua oração, a minha, a nossa, ela é ouvida pelo Espírito Santo. Está escrito: clamai, clamai, e eu responderei. Você não perde nada em aprender a orar, clamar a Deus. Nos bairros vão no culto de oração. E os obreiros, ao invés de ficar pregando, que às vezes até uma pregação meia fria, bota o povo para orar de joelho. Eu sou do tempo de calo no joelho. Meu joelho ficou muitos anos sangrando. Era como se eu fosse o maior fanático do mundo. Mas era assim mesmo. Foi assim que Deus me chamou. É impressionante. Aí, os irmãos acordaram, teve gritos de choro. Só que o anjo estava por ali. Ele olhava e as pessoas ficavam pensando que ele estava com medo de soldados. Mas não era. Irmãos, eu não estou com medo de nada. Deus já me salvou. Eu estou olhando assustado para ver se eu vejo o anjo. Porque eu não estou vendo ele, mas eu sinto que ele está aqui. Ó, a gente não está vendo. Bem do seu lado tem o anjo. Tem que acreditar. É a palavra de Deus que está falando. Bem do seu lado. O anjo está aí. Aí ele contou tudo para os irmãos.
Os irmãos choraram de alegria. Passou todo o medo. Agora vocês aqui, os internautas, fazem uma pergunta para mim. Missionário, e isso ficou impune? O que é impune? Sem punição, né? É. Deus não deixa nada impune. Deus cobra. Quem deve tem que pagar. Não é uma pregação boa? Deus não deixa nada impune. Por isso que nós não devemos estar pecando, porque Deus cobra. É impressionante. Eu vou falar até o final, depois a gente lê tudo. Aí, dentro de poucos dias, Herodes recebeu uma carta para ele acudir o povo de Cesareia. Cesareia dependia de ajuda do rei. Eles ajudavam com verba, dinheiro. A cidade estava em sofrimento, passando miséria. Então mandaram chamar Herodes. Aí Herodes foi em Cesareia. Aí prepararam um lugar muito grande, cheio de gente, de autoridades, os prefeitos de outras cidades, tudo quanto era de autoridade estava ali. É agora que você vai ver. Deus não é Deus? Aí quando Herodes levantou do trono para cumprimentar o povo, o auditório todo bateu palma e alguém gritou lá no meio: Herodes, tu não és um homem, tu és um Deus. E ele fez. Aí Deus mandou na mesma hora o anjo da morte. O anjo invisível desceu com a espada. Ninguém viu, só viu. Vamos que ele era gordão, fortão. Só viu ele tombar. Ele tombou. O anjo meteu a espada no coração. Eu vou ler. Aí quando o povo olhou, percebeu que a roupa estava murchando. Murchando. Como se fosse inflável. Ele estava sendo comido de bicho. Agora eu estou falando da morte de Herodes. Não foi uma escolha boa para hoje? Cadê os obreiros? Aqui. Não foi uma escolha boa para hoje? Ou não? O que estão falando? Ótimo. Mais que ótima, não é? Aí, a morte de Herodes. Todo mundo viu o rosto, a carne sumia, era só bicho. Quilos e mais quilos de bicho. Ele morreu e foi comido pelos germes. Em segundos, ficou só a caveira. Eu queria só que você falasse comigo. Falei, isso aqui é Deus, fale. Esse é o Deus que nós servimos. Não precisa ninguém fazer justiça com as mãos. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele. E Ele tudo fará. Ele tudo fará. Aprenda a vir para o monte. Não só. As coisas devem melhorar bastante. Eu devo melhorar também, para me continuar minha missão. Minha missão pode ser mais longa, não pode? Tem muita coisa para fazer. E eu falei uma palavra aqui, inclusive vamos precisar guardar. Aqui é difícil, porque para botar na cabeça do povo. Olha para mim. Eu estou falando em nome de Jesus que a igreja mudou. A igreja recuperou mais da metade do patrimônio. Deus abriu as portas de todas as maneiras. Não dá para falar. É melhor filmar e fazer reuniões para passar para o povo ver. Você está sabendo, não está? Eles aqui atrás estão sabendo. É uma mudança muito grande. Por que a igreja mudou? Mudou porque nessa diretoria veio a mensagem de Deus contra o pecado.
tiveram cuidado com o altar de Deus, proibiram mulheres, ou seja lá quem for, subir no palco de qualquer maneira. Hoje, para subir no altar de Deus, nas cenas de Belém, é diferente. Quem já sabia, levante as mãos. Tem que estar trajado adequadamente, tem que estar certo, não é? E Deus se alegrou. Cadê o Nelson? Não está aqui, não? Deve estar correndo, viu, Nelson? Que você é o principal. Você está comigo desde menino e a família toda. A mudança foi grande. Muito grande. E Deus está alegre. Contente. Você está escutando eu falar? Por causa que vocês repudiaram o pecado. Verdade, é verdade. E para repudiar o pecado, teve sofrimento. Teve pessoas ali na Nery que se revoltaram. Partiu para cima dele, dos obreiros. Ia lá onde eu atendo se queixar. E eu já estava preparado, não atendia. Pessoas que não queriam dar a mão à palmatória. Queria ficar na igreja com a vida errada. Agora eu faço aqui uma pergunta. Quem acha certo a igreja não aceitar erro, levante as mãos. Quem acha certo, levante as mãos. A igreja não aceitar erro. Pessoas pecaminosas, subir em palco, testemunhar de mentira, louvar de mentira. Hoje a coisa mudou. A pessoa para vir no palco louvar a Deus, tem que estar com o Espírito Santo. Quem acha válido, bata um palma para Jesus. Foi um sofrimento chegar até aqui. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Agora veja. Lá em Aracaju, a igreja caiu por causa do pecado. Eu não vou falar agora, porque para não complicar, mas ali foi grave. Grave, não vou falar não. Deixa passar mais um tempo. Um grande milagre que Deus fez, mas eu não quero contar agora não. Muito, não é grande? Muito. O maior do meu ministério, o maior milagre. Mas eu não vou falar agora não. Tu sabe o que é, né? Agora veja a leitura, pode ler. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Deixa eu explicar, já que eu tenho um prato explicar primeiro, é muito bom, que agora o povo entende que é uma beleza. Pode ler. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas guardavam a entrada da prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, lhe disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos,
aonde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E disseram: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para um outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que haveria sido feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, tendo feito a inquirição às guardas, mandou justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ele ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Irmãos, só para terminar, o rei Acabe, é outra coisa, o rei Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que ao lado do palácio de Acabe tinha uma vinha. A vinha quer dizer uma chácara. Em outras palavras, um pomar. Mas era bem pegado o palácio do rei Acabe. Então Acabe falou para Jezabel, diabo, super diabo, falou para ela que ele queria adquirir essa chácara, custe o que custar. E ela disse que garantiu para ele que ia pôr essa vinha na mão dele. Mas ele disse: você não vai poder, porque tem uma documentação que só pode vender se ele morrer. Escuta bem, ela disse: deixa para mim. Coisa terrível. Tive vontade de puxar esse assunto, é rápido. Aí, uma coisa terrível. Ela preparou uns vandos. O que é vandos? Eram homens desocupados, gente perigosa. Gente ruim, né? Preparou na cidade uns vandos, deu dinheiro, mandou eles a caluniarem Nabote, que era o nome do crente. E partir para cima de Nabote, que ela tinha certeza que eles podiam matar. Ela queria matar Nabote para dar a chácara para o rei Acabe. E eles conseguiram encontrar Nabote bem na beirada do muro do palácio. E apedrejaram. Meteram uma pedra e a pedra pegou. Talvez na cabeça, ele morreu na hora. Mas quando ele morreu, olhe para mim, ele perdeu muito sangue. Aí os vandos veio embora para mandar avisar Jezabel que tinham matado Nabote. Quando Jezabel soube que mataram Nabote, ela correu para falar para o rei que ele era dono da chácara, que o que impedia a chácara ser dele era a vida dele. Disse o rei: por que a chácara é minha? Nabote morreu? Disse ela, com um sorriso muito grande: morreu. Eu não falei para você que deixasse para mim? Eu mandei matar.
Mas o Herodes ficou, o rei Acabe ficou animado e já pegou as roupas reais e desceu para entrar na chácara. Isso aqui para o monte é uma maravilha. Quando ele desceu para entrar na vinha, o Espírito de Deus falou com o profeta Elias. Elias ouviu uma voz. Disse Deus: Elias, Elias. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Disse Deus: desce depressa, faz um atalho lá por baixo, que Herodes está entrando na chácara de Nabote. Você enfrenta ele, que é o rei, e profetiza a morte dele. Quer dizer, Deus é Deus. Aí ele correu. Quando Elias chegou na porta, estava entrando todo alegre. Quando viu Elias, se assustou. Disse: o que faz aqui? Disse Elias: eu é que te pergunto o que faz aqui. Vocês conseguiram matar Nabote? Só que, veja a profecia. Os cachorros que lamberam o sangue de Nabote vão beber o teu sangue. E não parou não. Quando ele pensou que tinha parado, ele disse: tem mais. E Jezabel, aquela maldita, disse o profeta, ela também vai ser morta. Mas vão enterrar só a carcaça. Porque os cachorros vão comer a carne dela. É uma coisa terrível, viu? Eu tive vontade de falar. Tenho certeza que foi Deus que me tocou para o povo ver. Coisa grave. Aí passou um dia, passou dois, passou três. E estava marcada uma grande guerra. E o rei precisava ir para a guerra. O rei Acabe. Mas com essa profecia de Elias, ele teve medo. E ele então mandou chamar os magos e feiticeiros, os adivinham do Egito, para vir falar se ele ia voltar vivo ou não da guerra. Aí veio os adivinham de todo lado, mas eles não adivinhavam. Mas alguém poderoso falou para o rei: por que mandasse chamar os magos, os feiticeiros, e não mandou chamar um homem de Deus? Você não ouviu falar, meu nome dele? Micaías. Por que você já ouviu falar no grande profeta Micaías? Por que não chama Micaías? Ele já sabia. Ele mandou chamar. Aí quando Micaías veio, foi barrado por várias pessoas dizendo: olha, Micaías, a gente já te conhece. Não vai profetizar coisa ruim para o rei, não. Ruim não. Eu vou profetizar o que Deus pôr na minha boca. Falaram para não profetizar coisa ruim. Num grande auditório cheio de gente, estavam os magos e os feiticeiros, que não conseguiram adivinhar nada. Chegou a hora de Micaías. Quando Micaías pegou a palavra, levantou as mãos e orou a Deus. Micaías ia falar se o rei podia ir para a guerra e voltar vivo ou não. Vê o que ele falou. É da gente chorar. Disse ele: ó rei, Deus está me mostrando um deserto cheio de ovelhas. Milhares de ovelhas. E as ovelhas estão divididas em grupos, para lá, para cá, para lá. E as ovelhas estão berrando, sem pastor. Então ele disse na visão: eu vejo um mundo de ovelhas no deserto, sem pastor, perdidas. Vocês não entenderam, não? Ele estava dizendo que era a morte do rei. Que se o rei morresse, o país ficava sem pastor. O pastor era ele, de Israel. Quem entendeu, levante as mãos. É uma profecia braba, não é? Fala você, o povo está entendendo?
Como é que foi? Fala. Ele pediu e Deus mostrou a ele uma visão de um campo cheio de ovelhas, só que não tinha pastor. E as ovelhas todas berrando. Ou seja, o rei ia pra As guerra. ovelhas berrando, sem pastor. Ou seja, Só que quando ele contou para o rei não é bobo, não. Ele sabia que essas ovelhas berrando sem pastor era a população de Israel sem o rei. Era a morte dele. Aí ele disse, eu vou me defender. Essa profecia é da minha morte, mas eu não vou morrer. Tu que pensa. Tu que pensa. Aí ele foi para a guerra. Na ida ele disse assim, reuniu os soldados. Vocês sabem que na guerra o principal é matar o rei. Eles não querem matar soldado. Os soldados morrem por balas perdidas, porque guerra é guerra. Mas o alvo é o rei. Então eu não vou morrer, porque eu vou me trajar de soldado. Eu não vou com as vestes de rei. Eu vou na carruagem, mas eu vou me vestir uma roupa de soldado, ficar igual a vocês. Eles não vão poder me matar. Brinca com Deus. Brinca com Deus. Com Deus não se brinca, não. Aí ele foi todo alegre, achava que ele estava guardado. Foi na carruagem. Parou a carruagem na guerra, de lá para cá. Vinha milhares de flechas, tiroteiro, que é guerra. Não acharam o rei para matar, mas ele soltava a espada de lá. E uma espada que veio de lá, Deus pegou a espada e fez isso, e fez a espada cair e pegar no coração desse soldado. Fala aí para ver se o povo entende. A espada caiu no coração de quem? o rei que estava disfarçado. Né? O rei que estava disfarçado. Quem foi que entendeu? Levante as mãos. Ele disfarçou, mas a espada veio por ordem de Deus, pegou para matar, para cumprir a palavra de Isaías. Aí, olha para mim, a cavalaria. Vamos voltar para Samaria. Aí viraram os cavalos depressa e correram para Samaria. Pererei, 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 os cavalos correndo. Pererei, 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 pererei. Quando chegou em Samaria, bem no muro onde mataram Nabote, tem que ter cabeça boa. Nabote é o que Jezabel matou Davi. No local que mataram a Nabote, que beberam sangue, os cachorros beberam sangue. E Elias profetizou. Aí a carroça com o rei ferido parou ali, já tinha morrido. Parou. Aí os soldados desceram para chamar mais amigos para pegar o rei. Quando voltaram de lá, os cachorros que beberam o sangue de Nabote estavam todos bebendo o sangue dele. Deus é Deus ou não é Deus? Fala aí, para o povo entender. No mesmo lugar onde Nabote morreu, foi nesse mesmo lugar que parou a carruagem que estava trazendo o rei ferido e morto. Aí a carruagem empinou, o sangue dele derramou. Aí se cumpriu a palavra do profeta de Deus. Hoje o evangelho é muito misturado, dinheiro, riqueza, carnalidade, sexo, virou o diabo. Mas eu vou te contar, a gente sabe de histórias da Bíblia de pessoas crentes de verdade verdadeira. Ele morreu. Agora tem a outra, Jezabel, que mandou matar Nabote. Que ele profetizou, os cachorros iam comer a carne dela, não foi? Eu não falei antes? Fala aí. Pergunta se eu não falei. Falou. Elias profetizou tanto a morte do rei Acabe como a morte de Jezabel. Só que eu falei da morte de Acabe e a morte de Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel pintou os olhos, que a primeira mulher que se pintou era diabólica. Fez cacho no cabelo, decote na roupa e debruçou na janela, no terraço do palácio. E nesse dia quem vinha visitar o palácio era Jeú. Quem é Jeú?
Jeú é o rei de Israel agora, que foi ungido a rei pelo profeta Elias não, Eliseu. Foi Eliseu? Elias ungiu Eliseu, profeta, para a mulher dele, Jeú, para... Ah, é. Foi Elias. Elias ungiu a ele, a profeta, e ungiu Jeú, a rei de Israel. Quando ela ficou na janela olhando lá, ele veio montado num cavalo, veio a cavalaria, parou, tinha 2 eunucos. Fala o que é eunuco. Eunucos eram homens castrados a serviço do rei, né? Eunuco era homens castrados, simboliza primícia. Aí disse ele para os rapazes: quem é por mim? Eles levantaram as mãos. Aí disse o rei: vem aqui, entra lá no palácio e joga aquela maldita do terraço para baixo. Quando eles foram correndo lá, Jezabel ficou toda sorridente, pensando que era um recado de amor. A carne predomina o mundo, né? Quem está entendendo? Pensou que era coisa de carne. Ele era um rapaz bonito, novo, e era toda sorridente lá no terraço. Os rapazes entraram, nem falaram nada com ela, pegaram e jogaram. Quando jogaram no terraço, ele pegou o cavalo, meteu o cavalo em cima, e o cavalo sapateava, e o sangue dela espinava nas paredes, corria. Depois ele tirou o cavalo e foi lá em cima, que ia almoçar, para preparar os homens. Lá ele disse assim: a gente vai ler, vão sepultar aquela maldita, porque ela é filha de rei, tem que fazer o enterro na altura. Aí foram lá sepultar. Quando chegaram lá, estava cheio de cachorro. Os cachorros tinham comido a carne dela toda, só ficou a sola dos pés e a palma das mãos. Eu quero agradecer a Deus por mim, porque eu vim para cá, eu cheguei a perder meio litro de sangue, por causa que feriu na veia. Aqui não tem veia? E a veia, foi lá a veia, ficou aquele poço de sangue. E o menino não estava lá, eu estava só. Tive que lutar para levantar, para sentar, para esperar ele. Mas graças a Deus está tudo bem. O que eu queria era vir para o monte. Mas eu vim, tu viu? Eu tinha tudo para não vir, mas eu vim. Quando os irmãos marcar uma vinda para Deus, tomar cuidado com os acontecimentos. Pode ser uma cilada. Olha eu aqui. Fale amém. Olha eu aqui. Era para eu não vir, que foi ontem. Com certeza eu não vinha. E foi tão difícil para eu achar um pronto-socorro. Eu queria que você visse as portas fechadas. Aqui terminou. Tu vai ler? Vai. Livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. E Jeú veio a Jezreel. A morte de Jezabel. Jeú veio ao palácio. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ela pintou os olhos e enfeitou a cabeça, fez cacho no cabelo, quer dizer, estava na carne, e debruçou na janela, vai, ó. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz que matou o seu senhor? E ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede, e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar. Porém não acharam dela senão a caveira e os pés e a palma das mãos. Só sobrou a palma das mãos e a sola dos pés. Os cachorros comeram toda a carne, enterraram só a caveira. Isso é a profecia verdadeira do homem de Deus. Você vê, hoje nós temos profecia na igreja, mas hoje é tudo diferente, né? Hoje tem pessoas mentirosas na igreja, falsificando.
Só que nós estamos caminhando para uma igreja séria. Ela já é séria, mas vai ficar muito melhor. Você entendeu? Coisa braba, né? Como é que você entende? Deus é Deus? Cumpriu ou não cumpriu? Se cumpriu a palavra do profeta. Aqui também é uma profecia da minha boca que Deus me usou sobre isso aqui. A coisa está pegando fogo, a guerra ainda está travada. Com certeza, a lei, para cumprir a palavra que está escrito, a lei vai achar muito erro no Evangelho, a ponto de mandar prender a Bíblia. Não sei se eu estou vivo nesse tempo ou não, mas quem estiver vivo, pelo menos vai ter um monte para orar. A igreja nossa é privilegiada. E os irmãos que vieram aqui hoje, acho que ouviram muita coisa boa. Eu perguntar para... a cadeira não vira, não. Esses meninos, vem aqui. Vem, Salomão. O que você acha sobre a pregação de hoje, vocês dois? Tinha melhor? Quem poderia fazer melhor? Ninguém. Foi uma palavra viva. E uma palavra da Bíblia mesmo. Foi culto de monte mesmo. Quem acha que valeu a pena vir, levante as mãos. Agora, o que é que está faltando? Campos Machado veio? Veio? Não, Campos Machado não, veio a comitiva dele. Quem é a comitiva de Campos Machado? Manda eles subirem aqui para conversar comigo. Hein? A gente precisava entregar um jejum, né, que já é 1 hora. Vai entregar? De manhã. Espera. Você é uma beleza. Eu caí ontem, ainda perdi meio litro de sangue, por causa que eu fiquei com as pernas fracas, né? Mas Campos Machado fez aquelas promessas, você viu? Aquilo ali foi Deus que usou ele. Eu estava contando aqui para os irmãos. Ele mandou me chamar, ninguém nem sabia o que era. E ele vai me gratificar com essa bênção do céu. Você está bom? Esse aqui quem é? Quem é esse aqui? Deputado federal, aquele que o deputado Campos falou. É pastor? Deputado federal, ele que o Campos Machado mandou, falou com o senhor. Fizemos uma pregação muito forte hoje. Olha quem está aí, a arca. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Que é para botar, um dos primeiros pedidos que eu quero colocar aí, é o nome de Campos Machado. Que ele é muito bom. E você é danado, tu veio mesmo? Que Deus lhe abençoe. Você já conhecia aqui? Conhecia, eu vi uma vez aqui, mas não conhecia. Que bênção, que bênção. O povo assistiu umas pregações muito fortes. Eu estava aqui já. Muito forte que eu fiz hoje. Então eu caí, mas justamente aqui, veio pela outra mão. Ó. Tem bastante veia, não tem? Então, como cortou uma veia, saiu muito sangue. Mas, justamente um dia, para mim vir para cá, eu tinha tudo para dizer, eu não vou. E o Nelson me procurou, eu falei, eu vou. Mas a mão, eu vou com a mão. O que é que falta agora? Ele quer dar uma saudação para a igreja. Eu vou passar para ele. Esse rapaz aqui é um pastor bom. Hein? José Bittencourt. José o quê? José Bittencourt. Tá bom, Bittencourt. Pode orar. Pode falar. Pode falar. Põe a cadeira lá para eu sentar lá. Amados, que a graça do Senhor repouse sobre todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã, primeira vez que estou neste lugar, e ao lado do deputado estadual Campos Machado. Meu nome é José Bittencourt, há 31 anos sirvo a Deus, 31 anos sirvo a Deus ali em Santo André, tá certo? Pastoreando a Igreja de Deus que está em Santo André. Para mim uma honra estar ao lado do missionário Josias. Eu tenho 64 anos e já desde a minha tenra idade, ali na rua Ana Nery, sempre o ouvi, e para mim uma alegria estar aqui nesta manhã, neste evento maravilhoso, onde o nome do Senhor está sendo exaltado. O missionário Josias fez uma colocação que muito bate no meu coração, uma profecia forte.
profecia das Escrituras, nós ouvimos hoje. Chama-se profecia escritural. Então é uma bênção de Deus estarmos aqui reunidos e que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, que nos libertou do mal, nos libertou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Repito um texto da palavra: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique com Deus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Eu ia perguntar para você, depois eu pergunto. Eu quero saudar a igreja em nome de Jesus e dizer que eu já estive aqui, missionário Josias, alguns anos atrás, e essa igreja estava vazia. Mas hoje, diante da pregação do missionário, eu tenho uma certeza no meu coração: ela não estava vazia, porque os anjos do Senhor já estavam neste lugar. E hoje, com a palavra do missionário Josias, eu acredito no meu coração que ninguém irá sair daqui hoje do jeito que entrou, porque Deus tinha um propósito. E eu fico tão feliz quando posso vir aqui, e não é a primeira vez que eu venho na igreja Sinos de Belém, trazendo uma saudação do deputado Campos Machado, que hoje pediu que eu viesse com uma missão. Cobrasse do missionário Josias o que ele falou para ele na semana passada, para cuidar do joelho dele, porque não dá para brincar mais. Se caiu esta semana, eu levo uma preocupação maior ainda, é porque não está se cuidando direito. E o deputado fez um apelo ao missionário Josias, e eu peço que toda a igreja possa estar orando para que ele se conscientize disso. Procure logo um médico para estar se cuidando. E o deputado coloca à disposição o irmão dele, que é um dos maiores especialistas do Brasil nessa questão, e o senhor precisa... Você viu o que ele falou para mim, né? Por isso que eu estou aqui, cobrando que o senhor tome uma atitude. E a igreja pegue no pé dele, puxa a orelha com muito carinho, não é? Para que ele possa estar se cuidando e tenha muito e muito tempo conosco, animando, pregando e levantando, fazendo crescer mais esta linda igreja que é a Sinos de Belém. Amém? Muito obrigado, irmãos. Assembleia de Deus do Belém, não? Não, Madureira. Ah, da Madureira. Lá Tá em bom. Santo André, no bairro do Camilópolis. Pastor da Assembleia de Deus. O senhor esteve lá Seja quando bem-vindo inaugurou o cinema. Deixa eu te falar como é que surgiu aqui. Do Olha, pastor Eliel Soares. O senhor ministrou aqui lá. tem uns montes de oração. Amém. Tem um monte lá aqui chamado Deus Proverá. E lá no cima do monte foi feito um tabernáculo. É igual a essa mitra aqui, ó. Mitra, sim. É 10 metros redondo para o povoado de baixo. E aqui era uma mata. E Deus me mostrou numa visão, uma luz desceu e ficou parada. Eu falei para os obreiros, nós pegamos facão, foice, viemos roçando. Nem nosso era. Deus mandou o dono me procurar e saiu essa igrejona. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse Aqui é o local é da a oração. tenda lá, no Monte das Reverendas. Ótimo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Pastor da cara boa. Sergipano, Sergipano. Sou do Sergipe. É? Tobias bom. Barreto. Deus abençoe. Foi bom demais trazer ele. Uma alegria, uma alegria. Ele viu? A igreja, nós passamos por uma fase que você pode ver que hoje o evangelho é um pouco pisado. Sem dúvida. O povo fala muito em dinheiro demais, muita coisa. É verdade. Está um pouco bagunçado. Mas graças a Deus, esse ministério aqui tem clamado a Deus e tem melhorado muito. E vamos melhorar muito mais. Maravilha. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Eu quero informar para todos, eu era ainda criança, o missionário Josias pregou no nosso templo lá em Santo André, ali no bairro do Camilópolis, que era um antigo cinema.
E Deus fez grandes milagres naquela tarde. Eu vi pessoas sendo curadas, pessoas sendo levantadas. Então, uma vamos grande entregar o honra. jejum. É o jejum coletivo hoje. Amém. Então, preste bem atenção. Eu estou falando na internet. Nós temos igrejas espalhadas no Brasil inteiro. Né? Da Bahia, Sergipe, onde tem mais igreja, né? Mais 15? Mais ou menos. Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ribeirão Preto. Os irmãos estão em Ribeirão Preto, tem uma igreja muito grande, eu estou para ir lá, para melhorar. Você esteve lá, né? Ribeirão Preto, Poços de Calda. Todos eles estão me acompanhando aqui pela internet. Tá bom? Então nós vamos entregar o jejum. Quer dizer, esse jejum aqui, mais ou menos, eu vou chutar, é possível estar jejuando umas 20 ou 30 mil. Que foi falado para as igrejas do Brasil inteiro. Ou pode estar jejuando 50 ou 100 mil. Que é no Brasil inteiro, em Brasília. Igrejas estão com telão acompanhando. Tu vai falar o quê? Não, só a gente entregar o jejum. Nós vamos entregar o jejum, irmãos. Quem fez o jejum, levante as mãos. Fiquem de pé, eu vou ficar sentado. Pode ficar até sentado mesmo. Fique sentado mesmo. No dia de Pentecostes estavam todos sentados. E de repente veio. Levante as mãos. Fale, Senhor nosso Deus, pela tua santa palavra, eu ofereço o meu jejum para o crescimento da igreja e para que a igreja permaneça nessa pureza espiritual. Com a ajuda de Deus, nós vamos melhorar muito. Pode clamar a Deus em voz alta. Pode clamar que Ele é pastor pentecostal. Clame em voz alta. Receba o Espírito Santo. Nós entregamos esse jejum a Deus, para que Deus responda curando os doentes, dando alegria e levantando os novos pregadores em nome de Jesus. Amém. Põe as duas mãos na cabeça, todos nós, para sair todo o peso, as duas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo o peso, enfermidade, na carne ou no espírito, todo mal vai sair em nome de Jesus. 1, 2, 3. Sai! Levante as mãos. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Essa parte já terminou. Vocês estão livres também. Se quiserem ir embora, pode ir. Tchau, então. Irmão, que Deus te abençoe.